Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma Direto da Gazeta. Os fatos e personagens da vida social de São Paulo pela visão da Gazeta de São Paulo. E hoje vamos falar de espiritualidade, religião, fé. E estamos aqui com Rodrigo Volpone. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Bruno. Rodrigo Volpone é umbandista, é mestre em espiritualidade, que mais? Jornalista, marqueteiro. Rodrigo Volpone é um conjunto de coisas aqui que eu ainda estou descobrindo que eu sou, né? Mas quando eu tenho que me apresentar ali como na parte de trabalho, eu falo que eu sou diretor de marketing de uma importadora de vinhos, mas o meu propósito de vida está alinhado com a espiritualidade. Então, eu me apresento como um terapeuta de alma. Então, eu estudei muito na parte da Umbanda, Candomblé, na parte do espiritismo, budismo. Eu sou mestre reikiano, eu sou também professor de yoga, e eu fiz isso tudo muito mais para eu me conhecer, né? Então, eu ainda estou me conhecendo e tentando descobrir quem eu sou. E é autor do livro Sete Orixás na Umbanda, Ensaios, Fundamentos e Rituais, pela editora... Madras. Madras, a falta de óculos aqui, pela editora Madras, mostra aqui. Esse livro aqui acabou de lançar. Isso, a gente lançou na Bienal, né? Acho que foi no mês de setembro, se eu não me engano, final de setembro, começo de outubro. A Madras foi a editora que me deu essa oportunidade. Eu estava desenvolvendo esse manuscrito já fazia algum tempo. Uhum. Eu comecei um pouquinho antes da pandemia, aí veio a pandemia, teve um hiato aí. Ah, foi antes que você começou? Comecei a escrever antes, aí na pandemia teve a gente tem que priorizar algumas coisas, e em todo esse processo depois da pandemia eu retomei. Mandei para algumas editoras, aí eu fui selecionado pela Madras, eles gostaram da proposta. Hoje, no segmento de livros de espiritualidade, é a maior que tem. E a gente conseguiu fazer o lançamento na Bienal do Livro, que foi muito legal. E é uma coisa interessante da Umbanda, não sei se é um lado negativo ou positivo, porque não tem um livro centralizador, uma Bíblia, Ainda bem. Um Alcorão. Eu queria que você falasse sobre isso. Ainda bem, a Umbanda tem várias vertentes, várias linhas, né? A Umbanda tem várias pessoas que trazem tanto dessa concentração que vem do divino, né? Formas da gente adorar os orixás, forma da gente se relacionar com os nossos guias, forma da gente se relacionar com os nossos ancestrais. E eu digo que não existe algo que é ali... Eu acho que a Umbanda não precisa ser dogmática, né? Não tem ali uma única verdade. A verdade é o que cada um vive. Eu acho que quando a gente está fazendo uma jornada espiritual, ela é muito individualizada, não é uma receita de bolo. Então, tudo depende ali da sua crença, da sua vivência, de quem veio antes de você. E tem diversos mestres com diversas literaturas já consagradas que são caminhos. Mas esses caminhos não são caminhos únicos, né? A gente tem pessoas maravilhosas como o Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, Rubens Saraceni. Pierre Berger. Exatamente, né? Que são pessoas que estudaram tudo isso, trouxeram sistemas de entendimento disso, mas não é fechado, né? Assim como a tecnologia evolui, assim como a humanidade evolui, a espiritualidade também evolui, né? E conforme a gente vai tendo melhor compreensão sobre isso em nossas vidas, a gente vai também tendo acesso a outras coisas, outras formas de se relacionar com essas energias. Então, ainda bem que a Umbanda não tem um único livro, ainda bem que tem várias pessoas que estão despertando, de acordo com o seu momento, com a sua espiritualidade, uma nova forma de se relacionar. Eu li seu livro, aqui você diz isso também, e muita gente que escreve livros também, ou que fala na internet sobre Umbanda, fala, essa é a minha visão sobre isso, respeito às outras. Perfeito. Então não existe uma verdade dogmática, assim, uma verdade absoluta dentro do espiritismo e da religião. Exato, eu concordo contigo, Bruno, e ainda falo que assim, a Umbanda para mim é uma das religiões mais democráticas e inclusivas, uma das, não a única, porque tem várias, mas você pode ver o perfil de público que frequenta um terreiro, né? A gente chama de terreiro local onde a gente recebe as pessoas que a gente vai dar atendimento. Você vê pessoas dos mais diversos gêneros, classes sociais, não importa o vestimento dela, não importa a condição social, ela é atendida, ela é acolhida e ela não é julgada, né? E eu acho que isso aí tem a ver muito com o que está na base na religião da Umbanda, que é o amor. É o amor e a caridade, né? Então, se existe amor e caridade, existe Deus. Quando não existe amor e caridade, existem outras coisas. E muita gente fala, alguém fez um trabalho para mim fazer mal, para matar alguém. Isso não existe na Umbanda? Então, eles
colocam esse estereótipo na Umbanda, né? Que eles falam de macumba, né? Que Sim. fala muito macumba. De uma forma pejorativa. Exatamente, né? Macumba é um instrumento musical. A gente fala de macumba entre os macumbeiros da Umbanda, porque a gente tem esse lugar de fala, porque a gente sabe que isso não está na base da religião da Umbanda. Claro. Né? Quando está falando de algum tipo de trabalho que existem, né? Trabalhos, demandas, feitiços, não é numa casa de luz de Umbanda que é feito isso. Isso é feito por magos negros, por feiticeiros, por quiumbas, por pessoas que têm ali, né, algum tipo de conhecimento, mas isso usa isso para o lado não da luz, né, para o outro lado, digamos assim. Mas numa casa de Umbanda que pratica os conceitos da Umbanda, que acredita que existe a lei maior, a lei do retorno, né, onde a gente saúda os orixás, onde a gente reverencia a nossa ancestralidade, isso não cabe. Ou seja, se for lá para pedir isso, vai voltar com uma bronca ainda. Exatamente, né? Vai ganhar uma boa lição de moral, né? Um bom entendimento disso, porque tudo no universo, né? A gente trabalha muito com esse entendimento da lei do retorno. Eu recebo aquilo que eu emano, né? O que eu transmito a outra, a forma que eu passo para o outro é aquilo que vai retornar para mim. Então, como é que você pode pensar você desejando mal para o outro, pagando alguém para fazer maldade para o outro, que aquilo de alguma forma não vai reverberar para você, né? Eu entendo que muitas vezes essas pessoas fazem isso de forma desesperada, né? Principalmente pessoas que tiveram ali alguma decepção amorosa, sim, ou tiveram ali porque mal também pode ser pedir para alguém vir contra a vontade dela, né? Eu trago o seu amor de volta, né? Exato, né? É o que o pessoal chama de adoçamento, amarração, né? amorosa. Amarração amorosa, tudo. Que é péssimo. Isso a gente pode entrar depois numa outra seara, mas só para não perder a linha do raciocínio. Quando você passa por algum tipo de trauma nesse sentido, a pessoa fica fragilizada e às vezes ela pega uma pessoa que se coloca ali como um orientador espiritual que não é, né? Falando que vai realizar alguma coisa para prejudicar a outra, e às vezes prejudica, mas prejudica também quem pede, quem solicita. Porque de alguma maneira você cria um laço energético para que esse feitiço seja feito, para que essa demanda seja feita. Então está prejudicando ambos. Tem aquela frase, né, que fala sempre quando a gente doa flores para alguém, o perfume dela fica em nossas mãos. Da mesma forma, quando a gente deseja algo de mal para alguém, esse mal também fica em nossas mãos, em nosso coração, né? Não é simples, não me coloco como uma pessoa evoluída que eu consigo perdoar tudo e a todos, mas eu acho que eu já cheguei numa compreensão que desejar o mal é uma coisa que faz mal para mim, né? Quando eu tenho raiva de alguém, essa raiva ela brota de mim, ela fica em mim. Então o que eu preciso tentar é trazer consciência para aquela situação, buscar luz e conhecimento e compreensão sobre aquilo para entender o aprendizado, para que seja mais ameno a dor, mas não quer dizer que não vai ter dor, né? Eu falo muito que não adianta você falar assim, eu vou para um lado espiritual, vou me tornar um umbandista, nunca mais vou ter problemas. Mentira, né? Você vai ter problemas, a forma é como você reage a eles, como você aprende a partir deles, como aquilo te edifica, né? E aí sim faz sentido você estar dentro de uma religião que te religa, né, a Deus, religa as energias. Porque o pessoal entra num terreiro de Umbanda pensando, ali todo mundo é super generoso, todo mundo... Vou pegar uma água aqui, tá? Fica à vontade, por favor. Tá um pouquinho longe de você. Não, tá ótimo. Todo mundo é super generoso, todo mundo é ser humano ali cheio de defeito. Total. Ninguém, não quer dizer que é um lar de bondade, é um lar de pessoas buscando isso. Exato, são seres errantes, mas que estão buscando ter consciência dos seus erros, não para não errar, mas para errar diferente, né? Errar menos. Não tem problema errar, a gente vai errar a vida inteira, mas o lance é não cometer os mesmos erros. Não repetir o erro. Exato, né? E a gente tem uma máxima na espiritualidade que se tem alguma coisa que está acontecendo de forma repetitiva na tua vida, é que você não aprendeu a lição, né? Então, seja com relacionamentos pessoais, seja com relações de trabalho, seja com qualquer tipo de coisas que envolve pessoas, se você está atraindo o mesmo tipo de pessoas sempre para o teu relacionamento, está atraindo o mesmo tipo de chefe ou colega de trabalho, né? Se você está ainda vibrando nisso, é porque você não aprendeu as lições que você tinha que aprender, então ela se repete. Aí, a partir do momento que você aprendeu aquilo, não quer dizer que você virá o gratiluz, o alecrim dourado, a pessoa anjo que está vibrando lá no universo. Não. Mas você vai para um outro patamar ali de entendimento das coisas. Aí vão vir outros desafios, né?
E a cada vez que você vai passando por desafio, você vai criando uma certa resistência espiritual, emocional, intelectual sobre aquele tipo de assunto. E como a gente está aqui para aprendizar, vão vir outros assuntos sempre. E não é só espiritual, né? Que nem você disse, é intelectual também. Você tem que entender também intelectualmente, não esperar tudo das entidades, da espiritualidade. Você tem que ter um entendimento intelectual da sua vida também. Perfeito, né? Inclusive no templo Ogum Beira-Mar, que é o templo que... Você atende no Ogum Beira-Mar da Lapa. Isso, fica na rua Guaicurus 852. É o Pai Roberto, que é o nosso babalorixá. Esse terreiro já tem mais, acho que está para 15 anos ou 17 anos. Agora me perdi, que tem bastante tempo. Só eu estou lá há praticamente 12 que eu estou com o Pai Roberto, né? Lá a gente tem um trabalho com as pessoas que estão entrando, que é um trabalho de desenvolvimento mediúnico. São um grupo novo de médios que quando você chega num terreiro, né, beleza, né, você recebeu ali a picadinha do mosquitinho da espiritualidade, te deu esse despertar. É normal você ficar perdido. E tá tudo bem. Se você não estiver perdido, é que tá tudo errado. Se você chegar cheio de certeza no terreiro, cara, você tá bem errado. Porque você tem que chegar com a dúvida, né? A dúvida te mostrou ali um caminho o que é a fé, né? A fé é você seguir um caminho que ainda o chão não está montado. Você vai dando a passada e ele vai montando, né? E essa dúvida, a fé a gente chega preenchendo. E aí o que a gente instrui, eu dou aula de desenvolvimento lá, né? Já faz 2 anos que eu estou dando aula de desenvolvimento lá, junto com o Pai Roberto. O que eu instruo todos os alunos lá, os iniciantes, é que existe, obviamente, todo o conhecimento que os guias trazem de forma intuitiva, por meio de sonhos, durante as giras, nos atendimentos, que você pode escolher absorver ou não, também tem isso, né? Mas existe um trabalho prático na Terra de estudar a religião, os orixás, os elementos, os rituais, os fundamentos, né? Porque quanto mais você estuda, mais ferramentas você tem para disponibilizar para os guias que estão próximos a você, na hora que vai atuar num consulente, poder acessar isso. Então, por exemplo, né? Legal, o teu preto velho ali, o teu caboclo está te ensinando sobre os banhos de ervas. Tem uns clássicos que todo mundo conhece, alecrim, arruda, manjericão, tal. Tá, mas você viu que malva cheirosa é interessante para determinada coisa que tem que buscar equilíbrio e tal? Você viu, por exemplo, se você combinar camomila em determinado dia e horário, com tanto de quantidade, aquilo muda a essência disso? Então, quanto mais você aprende, vai estudar sobre ervas, vai estudar sobre fundamento das velas, vai estudar sobre símbolos, vai estudar sobre guias, vai estudar sobre ancestralidade, porque aí você vai criando um arcabouço assim, de informações para os teus guias utilizarem isso, né? Então, existe sim uma necessidade enorme dos médiuns estudarem, trocarem ideias, perguntarem para o babalorixá. E tem que tomar muito cuidado também do que tem muito ali na internet, tem de um tudo, né? Tem bastante baboseira e bastante coisa boa, né? Tem de um tudo, e tem que tomar cuidado, porque você tem que saber quem você está ativando, você tem que conhecer a erva que você está acionando, você tem que ver se aquilo não pode dar uma reação alérgica, se aquilo pode ser uma erva abortiva, se foi fazer algum tipo de chá diferente. Então, tem que tomar esses cuidados. E aí é o conhecimento prático, né? Não é o conhecimento tácito, é o conhecimento de sentar, ler, escrever, né? Não é esperar tudo da entidade, né? Exato. E cruzar essas informações, porque também, legal, tem um autor que você gosta, eu gosto dos livros de um autor, mas não necessariamente eu concordo com tudo que está ali. O que faz sentido para mim, que está correlacionado com os meus valores, eu absorvo, né? Mas aquilo que não, eu não sou também cego quanto a isso e eu não vou utilizar. E está tudo bem, mas é importante você conhecer autores diferentes, linhas diferentes, para você criar a sua visão sobre a Umbanda, o seu entendimento que vai te ajudar na tua jornada. Me tira uma dúvida. Aqui também fala sobre as ervas, fala Perfeito. sobre banhos, fala sobre tudo. 7 orixás na Umbanda. Orixás, a priori, é uma coisa que veio do candomblé, uma religião africana, né, surgida na África. Qual que é essa? E a Umbanda é uma religião brasileira. Qual que é essa mistura das religiões aqui nos orixás dentro da Umbanda? Tá bom. A Umbanda, ela é muito rica nesse sentido de integrar diversas energias. É o que eu te falei, né? Na minha opinião, é uma das religiões mais inclusivas. Se você for olhar um altar, quando você vai no terreiro de Umbanda, você vai ver. Vai estar lá a imagem de Jesus, do lado tem a imagem de Iemanjá, tem a imagem de Nossa Senhora.
aí tem um caboclo, aí tem um preto velho, aí tem um anjo da guarda ali no meio, né? E você fala, pô, mas tem ali elementos católicos, tem elementos africanos, aí tem um orixá, tem ali, né, por exemplo, Oxóssi, aí você vai lá na entradinha, tem um Exu, né? E aí você fala assim, mas que miscelânea é essa? Essa é a beleza da coisa. Por quê? A Umbanda é uma religião brasileira, sim, com grandes influências de religiões de matriz africana, né? O candomblé também é brasileiro, né? Ele foi criado e adaptado, sim, ali. Muito vindo da África, mas foi fechado aqui no Brasil. Exatamente, esse sistema, né? Condicionado aqui no Brasil. Condicionado aqui no Brasil, veio essa influência dos povos africanos que vieram escravizados, que eles tinham que achar formas de continuar os seus cultos, e como eles tinham ali um impedimento de fazer isso de forma explícita, eles tinham que fazer isso de forma metafórica, digamos assim, né? Então, por exemplo, né, os escravos eles podiam rezar para os santos, desde que fossem santos católicos, não tinham os orixás. Então, eles rezavam para os santos, e os escravos começavam a procurar quais que eram as similaridades entre os orixás deles e os santos católicos que eles estavam rezando, né? E não eles rezavam para uma imagem, mas embaixo dessa imagem tinha uma pedra, por exemplo, que a gente chama de Iotá, que era a representação do orixá, né? Então, assim, quando eles estavam cultuando, né, para os senhores de engenhos, para os capatazes não castigarem eles estavam como se estivessem rezando ali para, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, mas na verdade eles estavam rezando para Iemanjá, né? Então foi feito esse sincretismo religioso, que é a associação por similaridade dos tipos de energias dentro dos arquétipos que existiam tanto na África quanto no Brasil, e aí a gente está falando do catolicismo, né? E aí, toda essa miscelânea, né, foi se compondo, foi se construindo, tanto no astral, como aqui na parte física. Então, aí foi tendo essa integração entre os orixás, entre os guias, e tem a imagem católica ali de Jesus Cristo, que a gente está, na verdade, ali, né, quando está falando de Jesus, a gente está falando de o que é o seu... correspondente. Correspondente, eles estão falando de Oxalá, né? Mas o mais importante é qual que é a missão, qual que é a palavra, né? O que ele está deixando aqui para a gente? É amor, é fé, né? É resiliência, e isso daí você pega essas características também em Oxalá. Então, a Umbanda é essa mistura desses orixás, desses guias, do anjo da guarda pessoal, de todas essas energias da natureza, que a gente coloca também como uma religião de magia natural, né? Você fala muito no livro sobre ervas, sobre tudo isso. Perfeito, né? Porque o que é magia, né? Para desmistificar um pouco isso. Magia a gente faz na nossa cozinha, né? Quando você está cozinhando um alimento, você está transformando aquele alimento num outro tipo de energia, está mudando ali, né, a frequência, a forma, tal. Então, magia é o ato de transformar, né? O ato de transformar a energia de um local, de uma pessoa, de um objeto, de um animal, por meio de um ritual e de elementos. O que é ritual? Ritual é processo, é o procedimento que você faz, né? Existe ritual desde a Igreja Católica, como no Candomblé, como na Umbanda, tipo você fazer a defumação, incenso dentro da igreja é um ritual, né? Você tomar um banho de ervas, então você pegar as ervas, macerar as ervas, você acender uma vela, depois você esperar aquele tempo e jogar do pescoço para baixo, é um outro ritual, né? E a gente fala de natural porque os elementos que a gente utiliza são os elementos da natureza. Então a gente está falando de cristais, ervas, frutas, terra, né? As velas, o elemento fogo, né? Então a gente utiliza tudo isso para quê? Para mudar, né, a frequência e a energia por meio de um ritual. Então a gente faz uma magia transformadora com elementos da natureza. E isso existe dentro da Umbanda, né? E vamos lá para dentro da Umbanda, a esquerda e a direita na Umbanda. Tá bom. Esquerda, pombagira. Sim, porque começa a ficar polêmico quando vai para a esquerda. Opa, isso aí é outra esquerda, hein? Pombagira, Exu e Exu Mirim, Pombagira Mirim. Tá bom. Direita, Preto Velho, Marinheiro. Perfeito. Em quem não é dentro da religião, há um certo temor, principalmente de Exu e Pombagira. É um preconceito mesmo. Tá, no sentido como de se não fosse ter demônio, alguma coisa. Vamos fazer aquela pergunta clássica lá, que sempre tem no bom corte. Tá. Exu é o diabo?
Exu é a pessoa que foi... Pessoa não, né? A energia, a entidade ali que utilizaram justamente para poder ter algum tipo de controle sobre a sociedade. E isso vem ali da religião católica, né? No sentido de demonizar o que os escravos cultuavam como energia para ter ali alguma forma de controle. Controle social ali. Controle social, de catequização forçada, digamos assim, né? E aí eles pegaram e viram que tinha uma imagem, né? Um arquétipo de um ser que era livre, que não aceitava ser ali judiado, que respeitava também seus desejos individuais, que era alegre, feliz. Acho que a palavra livre é o que mais assusta nesse sentido os donos de engenho, né? O que mais assusta nesse sentido os capatazes da época e tudo mais. E aí, para controlar isso, eles meio que demonizaram Exu, né? E colocaram ele como o grande vilão da história. E Exu não é nada disso, né? Exu é uma energia que corre nas nossas veias, né? Exu é sangue, é vitalidade, Exu é coragem, Exu é comunicação, né? Exu é o que fala todas as línguas, é o que consegue conectar o plano material com o plano espiritual, é ele que traz ali as mensagens dos orixás. Quando a gente fala que Exu é quem come primeiro, é porque Exu é quem cuida dos caminhos, ele é o dono das encruzilhadas. Então, para você cruzar caminhos, portais e mundos, você passa por ele, né? E Exu é o que dá para a gente a nossa vivacidade, o nosso desejo de viver, né? E ele justamente é muito incompreendido por ter sido demonizado, para poder ter algum tipo de controle social e desmerecer, minimizar e descredibilizar uma religião, uma crença que é muito mais antiga do que a católica. Ou seja, pegaram uma história em quadrinho daqui e jogaram numa outra história em quadrinho. Pegaram Exato. A Mônica, jogaram no Pato Donald ali. Exato. E aí taxaram como uma coisa que não faz parte do ritual do cristianismo, né? Sim. Misturaram as duas coisas ali e aí taxaram como algo negativo, é isso? Isso acontece muito também, mais até hoje em dia, né, atualmente, mais na igreja evangélica, né? Que você vê aquelas... os exorcismos, né? Que foi ali a pombagira que aparece. Você acha que a pombagira vai perder o tempo dela de ir num templo, né? De um evangélico, em vez de ela estar ali sendo feliz nas encruzilhadas da vida dela, né? Sim. Com os filhos que têm crença nela. Então é muito triste isso, porque eu acho que assim, você pode ter a crença que você quiser, desde que você respeite a do outro, né? Você pode ter a tua visão, a tua verdade, tá tudo bem, mas desde que isso não interfira na vida do outro. E eles utilizam muito nesse sentido, eu estou falando eles, é muito amplo esse eles, né? Mas eu peço para as pessoas procurarem estudar um pouco antes de tomar essas devidas definições ou conclusões, né? Porque é a base, que eu diria, da Umbanda. A Umbanda não existe sem Exu, sabe assim? E Exu é o nosso guardião, né? Então é aquele guardião pessoal que te protege. Tem aquela até frase que sai em vários posts, né? Quem cuida de mim não dorme, sim, né? Que é isso, né? Exu, ele tá vendo ali por você, para você, e ele quer a tua evolução como ser, né? Aí fala, não, porque Exu faz mal. Não é Exu que faz mal, né? É o ser humano que, quando vai fazer algum trabalho, alguma demanda, oferenda ou feitiço, não é o Exu que está fazendo isso, não. São os espíritos trevosos, que até o pai Roberto fala, né? São os espíritos ali que, por meio de algum tipo de pagamento, faz alguma coisa. Mas não é um Exu, porque um Exu, justamente, primeiro, né, só para deixar mais claro isso, todos os Exus, né, falando na parte de guias, são seres que já viveram nesse plano, desencarnaram, né? E no desencarne deles passam por um processo evolutivo. Eles também foram seres errantes, e na espiritualidade, a cada encarnação, eles foram evoluindo, e em determinado momento rola ali um acordo espiritual para que eles voltem para a Terra, auxiliando filhos que tenham a mesma frequência deles, no processo de ajudar as pessoas por meio da caridade espiritual, por meio de direcionamento de propósito de vida, e eles vão gradativamente evoluindo nesse sentido, no que eles ajudam as pessoas
pessoas. Então, o maior objetivo de um Exu que está junto ali, de um filho que está trabalhando numa casa, é que ele evolua como ser, que ele mantenha seus valores. Porque é bom para o Exu também está evoluindo. Sim, junto, né? É que nem você como professor, você tem uma sala ali de alunos, você quer que essas pessoas se preparem para o mercado de trabalho, que sejam bons profissionais, que sejam íntegros, porque eles também estão assinando o teu nome. Eles foram ali alunos do Bruno, né? Eles fizeram a faculdade que o Bruno é o cara que dá a aula lá, que é o dono desse curso. Então, obviamente que eles também acompanham essa evolução. E eles não dependem da gente para evoluir, porque eles já fizeram os trabalhos deles para isso, mas isso faz com que também eles se elevem nesse sentido. E qual que é a diferença do Exu na Umbanda e o Exu do Candomblé? Aí a entidade e o guia, e o orixá. O orixá, né? Aí é um pouco mais complexo, vou falar em linhas gerais, né? O Exu orixá não é uma pessoa que desencarnou. É uma energia, né, natural, né? Que mas já uma coincidência existe. De nome, não? Eles são... Não, é que tem essa... Não similaridades. Não é coincidência de nome, não. É porque quando a gente está falando ali do candomblé de Exu no orixá, né? Ele já é um ser da natureza que já existiu ali como... Só contextualizando. Todas na natureza, quando a gente fala, por exemplo, Oxum é da cachoeira, Iemanjá né, o território dela é do mar, né? A gente está falando ali, para cada um deles que tem esses territórios, esses campos naturais deles, aquela energia ela é representada por esse orixá, né? E quando a gente vai falar do orixá Exu, e isso também tem ali, tem linhas que não entendem Exu como orixá. Na Umbanda, Exu tem linhas que vai ser só como guia, tem linhas que vai ser também orixá, eles entram nisso. Vai depender muito do entendimento do Babalorixá, da onde que foi feito todo o desenvolvimento dele nesse sentido, mas do meu ponto de vista quando a gente fala de Exu guia, então uma pessoa que viveu, desencarnou, evoluiu, volta para trabalhar junto com uma pessoa que está incorporando para dar o atendimento. Exu orixá primeiro que não incorpora, né? Então a gente está falando ali dos Odus. E o Exu orixá é uma energia também nata que tem essa essência dele de ser o que é vital, o que tem a ver com o sangue, no sentido de vida, né? O que tem a ver com a comunicação, o que tem a ver com a energia em si. E processo, isso que você disse, tem a ver com as falanges também, né? Então o espírito desencarnou, ele vamos falar bem grosso modo, assim, em um certo momento ele é convidado a entrar numa falange no mundo espiritual, que representa nesses arquétipos, preto velho, marinheiro. Seria muita pretensão minha falar com toda essa propriedade que é dessa forma que existe. Que a gente ouve na internet, né? Quando eu desencarnar, eu venho te contar. Mas eu acredito, que o processo nesse sentido O que são as falanges? As falanges são grupos, né, de espíritos que se reúnem por meio da sua frequência energética e similaridade, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela desencarna e ela viveu num ambiente mais próximo, por exemplo, das matas, era uma pessoa que ela cuidava ali do meio ambiente, tinha consciência social, não tinha uma agressividade ali naquele ambiente, e ele tem ali na linhagem dele pessoas que vieram antes deles, avós que foram índios ou que viveram ali próximo, digamos que ele tem uma similaridade, uma frequência energética, um propósito mais direcionado para falange de caboclos. Tá? Aí tem um outro, por exemplo, que desencarnou, aí morava numa fazenda, os antepassados deles trabalhavam ali nesse cafezal, né? São pessoas que eram mais tranquilas, mais serenas, que eram mais sábias, que tinham mais paciência, que estavam indo para essa seara quando desencarnam, está indo então ali para uma falange mais alinhada com pretos velhos. E assim é o tipo, digamos que as características, por similaridade e frequência, no meu entendimento, na hora que desencarnam, eles se encontram lá e vão isso. Agora, se é feito um acordo, se é feito um tratado, aí a gente tem ali, lógico, literaturas que tem essas impressões, a gente tem nossos guias que contam essas histórias. Porque eu vejo gente falando, eu fui atendido pelo pai Benedito, pelo preto velho Benedito, por exemplo. Sim, quantos Beneditos tem, né? Não quer dizer que é um Benedito só que foi para todos os terreiros do Brasil. Não. Então é uma falange de preto velho Benedito, por exemplo. Exatamente. É assim que funciona. É como se fosse uma categoria, digamos assim, né, de perfil de guia. E de personalidade arquétipo. Exato, de personalidade arquétipo.
que por essa frequência se identifica com essa linha. Porque o menos importante, Bruno, o menos importante é o nome das entidades. E isso é uma crise existencial de todos os médiuns, né? De ter ali, primeiro, uma entidade que é poderosa, né? Que o pessoal vai ver qual que é a hierarquia do Exu Capa Preta. Se esse está maior ou menor que o outro. Ah, eu sou caboclo arranca-toco, eu sou caboclo 7 arranca-tocos. Olha, eu sou caboclo 21 arranca-tocos, né? Isso daí é o menos importante, na verdade, gente, porque o guia que está ali vem fazer um trabalho, ele só está ali para fazer esse trabalho porque ele veio preparado para, né? Você pode ter somente os seus 40 anos de idade, mas ele já tem alguns séculos de trabalho que ele está lá, e não necessariamente ele está só atrelado com o tempo que existe a Umbanda, porque, né, são desencarnes, espíritos que vão evoluindo e voltando para a Terra, evoluindo, e depois vê ali a similaridade de uma religião, vê ali a similaridade e a conexão por meio de uma falange da parte energética, tudo. E aí, a partir disso, ele tem ali digamos, a outorga, ele tem ali a força e ele tem o conhecimento para poder atuar. Mas quando a gente está colocando ali nomes, tem um pouco a ver com as qualidades dos guias, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um caboclo arranca-toco, né? A gente está falando de um caboclo que tem a ver ali com uma linha de orixá, que é a linha de Oxóssi, porque a gente está falando de toco, que é de árvore, Oxóssi é da floresta, mas ao mesmo tempo ele pode ter também uma similaridade ali com Ogum, porque o arranca-toco é de cortar também o toco. Então, esse caboclo, ele tem uma influência e uma energia de orixás que tem esse tipo de frequência energética, né? E como que funciona o processo de incorporação? É um desenvolvimento, não é algo... A pessoa chega lá, no dia seguinte está incorporando. É um desenvolvimento dentro de uma casa de Umbanda? E como que é essa sensação? Como foi no seu caso, por exemplo? Vou começar pelo meu caso, então, que é para depois trazer para o geral, né? Eu, desde criança, eu via vultos na minha casa, né? Eu, sei lá, tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Quando eu ia dormir, eu sempre via vultos lá, não entendia. Minha mãe é médium inconsciente. Hoje em dia, 99% das pessoas são médios semiconscientes. E existia antigamente, antes da década de 70, ali, bastante mediunidade inconsciente. O que é mediunidade inconsciente? Eu vou incorporar, shutdown, né? Desliga. Dormiu. O guia veio, trabalhou, volta, você nem lembra, né? Eu não sou assim, eu sou semiconsciente, tá? Minha mãe não, minha mãe era do tipo inconsciente. Existia, há décadas atrás, muitos médiums que eram inconscientes. O guia via, trabalhava, voltava, é como se estivesse apagado durante ali 1, 2 horas. E aí você lembrava o que o guia mandava de informação para você lembrar tal. Conforme foi evoluindo a religião, a maioria das pessoas hoje são médios semiconscientes, até para ter conhecimento daquilo que teu guia está passando, para ver as lições que outros estão passando ali, para você não ter que passar por essas lições, ou ter alguma vantagem no sentido de, olha o caminho que ele fez, filho, tá vendo? Se você for por esse caminho aqui, né, do jeito que você vai dando, quem é médio que dá passe, por exemplo, que trabalha em terreiro, a gente atende em média 6 pessoas por noite, 7 pessoas por noite, você coloca ali semanalmente 14 vezes 4, estamos falando de 4, 6, estamos falando de 56 pessoas por mês, estamos falando de mais de 600 pessoas por ano que está atendendo. Você aprende com as pessoas se você parar para ouvir, né? O que teu guia está falando. Então foi uma decisão espiritual, isso de ser semiconsciente. Decisão da espiritualidade. Exatamente, né? Cada ser aqui. Não é você que decide. Não, de jeito nenhum, né? E aí, no meu caso, eu via muito. Minha mãe já era média em casa, então eu ajudava a minha mãe, eu era o Cambone da minha mãe em casa. Né? Cambone é o ajudante da entidade. Perfeito, né? Cambone é a pessoa que auxilia ali a entidade para pegar um copo de água da entidade, para acender uma vela, para acender um charuto, para estar ali auxiliando até para cuidar da integridade da pessoa que está incorporada, porque... Claro, porque tá da fragilidade ali, né, a pessoa. Exato, também, né? Perfeito, né? Ainda mais se ela é inconsciente na hora que vai ter a desincorporação, pode ser que ela caia, né? Claro. A perna pode fraquejar, tal, então tem uma pessoa que fica auxiliando mesmo ali do lado. E aí, no meu caso, quando eu sempre acompanhei minha mãe, tinha giras em casa, uma gira familiar, digamos assim, ela recebia os guias dela para cuidar de cada integrante da família. Conforme eu fui ficando mais velho, quando eu estava ali para
17, 18 anos, comecei a ir para terreiro, né? Mas ia como chama de consulente, né? A pessoa que fica esperando para tomar passe. E eu, na verdade, eu comecei antes da Umbanda, minha primeiro ritual foi num ritual de candomblé que eu fiz um fechamento de corpo, né, com uma vizinha da rua de casa, chamava Dona Lucinda, né? Era um ritual para você se proteger, principalmente quem tinha ali uma mediunidade muito aflorada, acabava sendo, você já deve ter ouvido falar de pessoas esponjas, sabe assim, que entra no lugar, absorve a energia dos outros, tal. Então era uma forma de você blindar isso daí que eu fiz na época. Mas no caso da Umbanda mesmo, eu comecei o processo de incorporação com mais ou menos uns 28 anos, 27 anos. Demorou, né? Um tempinho, então. Eu frequentava os lugares, eu tomava os passes, seguia tudo que era instruído, tudo, mas não tinha assumido isso como missão do tipo, vou dar passagem ali para os meus guias trabalharem e tal. Com 28 anos eu tive uma primeira incorporação, foi uma incorporação de uma linha de pretos velhos, né? Foi o pai Joaquim de Aruanda, que foi o primeiro que veio para mim. Então eu estava recebendo ali o passe de um guia, era um preto velho também. E aí eu comecei a sentir uma vibração no corpo, essa vibração do corpo começou a tomar conta de mim. Eu já tinha estudado sobre como é que funcionava. E esse dia eu me deixei ir, sabe? Falei, se for a hora então, estou aqui à disposição, tal. E ele veio. Aí ele veio, falou, deixou as instruções dele, lembrei de poucas coisas. Quando terminou, quando eu voltei a si, o preto velho que estava cuidando de mim falou, olha filho, você vai ter que colocar branco é quando eles passam que a gente tem que trabalhar, né? Vestir o branco é a roupa, é o uniforme de trabalho da casa. Você vai ter que trabalhar, teus guias já estão preparados para isso, né? Então, pense bem e tal, tá tudo aqui pronto, sua família espiritual está pronta, e só depende da sua decisão. Aí entrei, né, para o terreiro, todo o processo de desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento, 1000 dúvidas, né? Sou eu a entidade que está incorporando? É meu braço que está tremendo ou eu que estou tremendo meu braço, né? Eu estou querendo falar isso ou esse é o vocabulário dele, né? Pô, na hora que caboclo vai falar, tem que falar de forma estranha ou eu posso falar no português normal? Então, são muitas questões, porque no final do dia, eu vi um comparativo muito bom. Eu não lembro se o nome é Adriano da Mata, não. Eu vou falar errado o nome do autor, me desculpe, depois eu lembro. Mas o que eu acho a metáfora, uma das melhores sobre incorporação imagina que você está dirigindo o carro. Você está ali, né, como piloto. Na incorporação, vem o guia e senta aqui no passageiro. Vocês trocam de lugar. Ele vai segurar ali o volante e você ficar no banco de passageiro. Só que você não sai do carro. Não é que a essência do Bruno vai ficar lá fora. Não, você está dentro ali, você está agindo. Você pode interferir também. A qualquer momento você pode colocar a mão no volante, é só você ter a consciência disso que você está fazendo. Mas você precisa permitir, se você está nesse processo de incorporação, que o guia segure o volante, ele mostre o que precisa ser falado, qual o movimento que você precisa fazer, ele vai utilizar o conhecimento dele, o conhecimento que você armazenou dos seus estudos, para poder se comunicar ali com as pessoas que ele vai atender, né? E aí, voltando, eu recebi as instruções, comecei a frequentar o terreiro, comecei as aulas de desenvolvimento. Nos primeiros desenvolvimentos eu não abri os olhos, né? Eu incorporava de olho fechado, e até a Cláudia, uma querida que trabalhava no terreiro na época, falou assim, cara, o barato é abrir os olhos, abre os olhos porque eles estão aí, sabe? Tipo, se permite e tal. E aí, a primeira vez que eu fui abrir os olhos foi recebendo um herê, que é o Joãozinho, que é o meu herê, que é criança, né? Herê é uma entidade criança. Isso, exato, né? E aí, ele abriu os olhos, tudo, e eu via com os olhos dele, é como se você visse com, digamos, um filtro diferente, como a gente tem filtro de celular. Então, a visão é diferente também. A visão é diferente, né? A maneira como as luzes emanavam do lugar, né? A maneira como ele enxergava as pessoas, né? Porque quando você está incorporado é isso, né? A forma que um preto velho está vendo a pessoa na tua frente é completamente diferente da forma que você veria quando você está julgando alguém, porque a gente julga os outros o tempo inteiro, claro, né? Por mais que a gente goste das pessoas, a gente está olhando e está julgando. Mas os guias não, porque os guias já estão acima disso, eles estão vendo a alma da pessoa, não estão vendo a roupa, o cabelo, não estão vendo ali o trejeito dela, estão vendo o que vibra no coração dela, né? E
E aí, quando a gente começou esse processo de incorporação, depois de um tempo, aí veio o meu chefe de falange. Chefe de falange é que, assim, quem que é o, digamos assim, o general, né, do rolê? Quem que é o general do rolê? É um chefão ali. Quem que tem que ter, né? Tipo, um comandante. Imagina, tem um monte de espírito ali querendo chegar no Bruno. Tá bom, quem é que vai botar a ordem e falar assim, ó... Agora é você. Agora é você, tal. O cara que você vai ter uma conversa mais próxima. Quando você precisar de uma coisa mais séria, você vai conversar com ele. E meu chefe de falange era um caboclo. Né? E era um caboclo, que é o caboclo Rancatô, que ele é ainda, né? Meu chefe de falange. E ele vem, quando ele vem, na época que eu estava fazendo desenvolvimento, para você ser considerado um médium que já estava desenvolvido, você precisava ter a assinatura do teu guia. A assinatura do guia, você pegava a pemba e ele fazia um desenho, e esse desenho mostrava quem era esse guia pela assinatura dele. Que aí ele tinha os elementos, né? Tipo, é o Sol, que representa não sei o que, a Lua, a flecha se está no ângulo de 45 graus, você está para frente, para trás. E aí esse símbolo você reconhecia quem era o caboclo, além dele falar. Justamente para não ter o misticismo, entendeu? Para não ter uma coisa tipo, né? Vou desenhar o caboclo mais poderoso e mais bonito que vai ser o meu, o 377 flechas. Não é isso, né? E aí eu reconheci, e a partir disso começaram a vir os outros. Então aí aos poucos foram vendo meu baiano, que é o Baiano Severino, foi vendo o meu preto velho, o pai Joaquim já tinha vindo a primeira vez, o Joãozinho para trabalhar, aí veio o boiadeiro, que é o boiadeiro da Terra Roxa, cada um foi vindo aos poucos, né? E obviamente, da mesma forma que você tem ali similaridade com alguns amigos, né? Você tem similaridade com alguns guias, né? Então, por isso que nem no livro que eu escrevi, eu não falo de todos os orixás, não existe só 7 orixás, né? Dependendo da crença, são 14, são 9 e tal, mas 7 foi os que eu tinha maior relação. Né? E no meu dia a dia no terreiro, dependendo de cada terreiro, tem terreiro que vai ter ali a linha que você ainda nem trabalhou, ou ele não tem a gira de um guia que você tem para trabalhar. Por exemplo, existem terreiros que não trabalham linha de ciganos. Isso não quer dizer que teu cigano não está ali te ajudando. Não exista. Não existe, entende? Se você já acessou ele, já se conectou com ele e tal, ele está lá. Se você continua cultuando ele, seguindo o direcionamento dele, ele continua lá. O terreiro fazendo a gira ou não, né? Mas da mesma forma também você não tem todos se você não os acessou, se você não os reverenciou, se você não os cultuou, se você não estudou, se você não fez o mínimo de conexão, que a pessoa fala assim, todo mundo tem X Exus, todo mundo... Não é assim. Você tem que se conectar com as pessoas. Você pode ter os seus 100 amigos, mas você precisa virar amigo desse cara primeiro, entende? Você tem colegas, né? Mas amigo, né? Uma pessoa que você pode ligar e contar... Quanto você tem na mão? 5, né? Porque isso é um trabalho de vida. Mesma coisa com os guias, né? Não é porque uma vez você acendeu uma vela para o guia que ele está lá sempre à tua disposição. Obviamente que não, né? Precisa ter constância, regularidade, precisa ter valor, precisa ter reciprocidade, precisa ter fundamento. Você não pode acessar o guia também para qualquer coisa, não pode ser, sabe, coisas... coisas menores, da matéria, tal, não sei o quê. Não posso atrasar hoje, me ajuda aí, meu guia, para não atrasar. Peraí, cara, acorda mais cedo para não atrasar, né? Eu preciso entregar esse trabalho no prazo. Tá bom, cara, então trabalha até mais tarde hoje, né? Ele vai te ajudar a ter concentração, mas ele não vai mexer no prazo, entende? Sim, nesse não ficar pedindo coisa menor, assim. Então a forma como você relaciona com eles é a forma como eles te retribuem também. Sim. Em energia, em tranquilidade, em serenidade, em direcionamento e por aí vai. Perfeito. E estamos chegando na reta final. Só mais uma pergunta que deve ter no seu livro de uma forma indireta aqui. Por exemplo, muita gente quer ritual para o ano novo. Já estamos em novembro. Tá bom. Ritual de ervas, ritual de cristais e de outras formas. O que você indica? O que você pode fazer? Tá bom. Não existe o bolo da fortuna, sabe? Assim, eu falo para as pessoas que assim, o ritual, quando a gente faz um ritual, eu vou passar aqui para vocês, mas o mais importante, primeiro precisa direcionar qual campo da tua vida você vai dar prioridade no próximo ano, né? É que nem as pessoas que vão passar no terreiro, né? Eu preciso de ajuda em tudo. Tá, mas o que é mais importante para você nesse momento? Que a primeira coisa para dar certo qualquer coisa é ter foco, né? Então, por exemplo... Seja claro. Seja claro, né? O que tá pegando? Tua saúde, né? Na minha escala de prioridades, seria saúde primeiro, né? Primeiro tu precisa estar bem em saúde. Se eu estiver bem em saúde, não adianta ter grana, não adianta ter um amor para a vida eterna, não adianta ter nada. Então, saúde é a primeira coisa, né?
Ah, não, estou bem de saúde e tal, não sei o quê. Tá bom, você está bem de saúde, está equilibrado espiritualmente. Como é que está a parte da prosperidade da sua vida? Prosperidade, gente, não é só grana, tá? Prosperidade é você ter sorte nas suas relações. É você ter bons amigos, bons familiares, um bom relacionamento com eles. Prosperidade é você ter ali sempre uma energia disponível onde quer que você vá e você brilhar nos lugares onde você adentra, porque aí as oportunidades aparecem, né? E, consequentemente, grana vem junto com isso, né? Ah, estou bem em prosperidade, agora eu quero o amor da minha vida. Tá, antes do amor da sua vida, você precisa se amar. Você se ama, você está se cuidando, você se respeita, né? Você se valoriza. Se você não fizer isso, não é o outro que vai fazer. E aí não tem amarração que dê conta, entendeu? Porque se você não se amar, não se cuidar, tudo, não adianta fazer. Por que eu estou dizendo tudo isso, Bruno? Só para não meter um ritual aqui do nada, sem primeiro ter uma prévia compreensão do tipo... Entenda primeiro o que é importante, o que você precisa alinhar antes de você fazer de coisa. Eu acho assim, cara, você está com saúde, antes de você achar o amor da vida, você precisa estar estruturado financeiramente com boa sorte e boa fortuna. Então, o ritual que eu vou passar é um ritual de boa fortuna. Fortuna no seguido... De sorte. Na essência da palavra, né? Fortuna é a boa sorte, né? O que eu vou passar? Primeiro, eu acho que a primeira coisa, você precisa fazer um ritual, que é um ritual que a gente chama de ritual de gratidão. Lista, pelo menos, na sua idade que você tem hoje, coisas que você agradece que você teve durante o ano. Então, por exemplo, quantos anos você tem, Bruno? 46. Eu também tenho, tamo junto. Melhor safra, 1978. 78, é isso aí. Cara, lista 46 coisas por que você é grato. Uma para cada ano da sua vida. É o mínimo que você tem que fazer, é reconhecer as bênçãos que você já tem. E vale tudo. Primeiro, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho digno, eu tenho comida no meu prato, eu tenho pelo menos 5 amigos que eu posso ligar às 3 horas da manhã e vão me atender. Lista isso, coloca. Cria um pote chamado pote da gratidão. Para cada um deles um papelzinho, você agradece, dobra e coloca dentro. Agradece, dobra e coloca dentro. Agradece, dobra, faz isso daí, uns 46 vezes. Você tem 18 anos, vai fazer 18 vezes. Você tem 80, você já tá no bônus, faz 80 vezes também. Fez a primeira coisa, por quê? Porque primeiro a gente precisa ter um sentimento para ativar na energia do ritual. O sentimento é o sentimento de gratidão. Se eu sou grato, eu estou falando para o universo, eu entendo as bênçãos que eu já conquistei. E agora eu posso pedir algo além, mas eu já reconheço, porque senão a gente não está dando nem valor do que já conseguiu. Fez esse ritual, você vai acender uma vela amarela ou dourada, né? Quando a gente está falando de prosperidade, se for na linha de orixá, nós estamos falando aí de Oxum ou de Oxóssi. Por quê? Oxóssi é a fartura, alimento, né, a caça e tudo mais. E Oxum é na energia da mulher do ouro, do mundo mineral e tal. Veja qual que você tem mais similaridade. Eu tenho mais similaridade com essa energia feminina, vou para Oxum. Com a energia masculina, vou para Oxóssi. For Oxóssi, vela verde. Se for Oxum, vela dourada. Acende uma vela para cada um deles, né, nesse sentido. E aí você pode colocar ali um pote de prosperidade, que eu faço, que é um pote que ele tem ali camadas. Você vai fazer uma camada de milho, uma camada de arroz, uma camada de lentilha, uma camada de farinha de trigo, uma camada de canela e uma camada de feijão. E, por fim, você pode colocar ali 7 folhas de louro. Porque aquilo é representação de elementos de prosperidade. Pote transparente. Pote transparente, né? Então, põe um pote transparente, você vai colocando ali em camadas, e ali em cima você vai colocar as folhas de louro e você vai colocar também 7 moedas de R$1. Porque na moeda de R$1 você tem os 2 elementos, o dourado e o prata. Pega, consagra e oferece aquilo ali. De novo, ou para Oxóssi, se você tiver mais afinidade com a energia masculina, ou para Oxum, agradecendo por ter mais um ano, por ter tido prosperidade, por ter tido força, por ter tido ali saúde, né? Começa isso fazendo primeiro um processo de gratidão, para depois você pedir suas coisas, mas primeiro agradece. Acende a vela lá e aí você pode fazer um banho de ervas para complementar isso. Banho de ervas, então, simples de prosperidade. Pode utilizar, fazer um banho de 5 ervas, manjericão, alecrim, folha de louro, manjericão, alecrim, folha de louro,
Erva cidreira e pétalas de um girassol. É um belo banho isso. Pétalas de girassol, erva cidreira, alecrim, manjericão, folhas de louro. Pronto. Medida, teu punho fechado de erva, de preferência todas as ervas frescas, tá? Só o girassol você vai pegar só as pétalas. Então você vai pegar, coloca tudo isso em 2 litros de água, macera ali, deixa uma vela, de novo, se for Oxóssi verde, se for Oxum dourado do lado, enquanto está macerando, e só vai tendo assim, gratidão por ter prosperidade durante esse ano, gratidão por ter prosperidade esse ano, gratidão por ter prosperidade esse ano. Faz até ficar ali um caldo verde, que a gente chama de sangue verde, que é o prana, né, a energia que essa erva está deixando ali. Coa, joga do pescoço para baixo, na frente, nas costas, toma durante o dia, antes do meio-dia, na parte da manhã, e coloca uma camiseta de cor amarela. Feito isso, feito ali o ritual ali desse pote de prosperidade, você vai ter uma energia muito boa para adentrar o ano. Dica principal, não faz isso no dia 31. É como se tivesse vários pedidos acontecendo ao mesmo tempo. Faz antes. Pode fazer dia 24. Pode fazer hoje, tá. Entendeu? Já faz agradecendo do ano, porque assim, não existe uma data para você começar a ser próspero, existe uma decisão de você começar a ser próspero. E essa decisão para ser próspero, primeiro é você ter o reconhecimento que você já é uma pessoa abençoada, que você já está acima de 10% da população mundial só por ter casa e comida, sabe assim? E por ter um salário ali digno. Então, começa isso antes. Então, uma semana antes do Réveillon, 10 dias antes, já faz. Já faz e já vibra. Aí, no dia 31, você pode pular suas 7 ondinhas no mar, pode agradecer. Não faz mal também. Não faz mal também. Faz a tua oração, agradece seus ancestrais. Mas o banho e esse pote de prosperidade faz antes, que isso vai te dar uma energia boa. Obrigado, Rodrigo Volponi. Eu que agradeço. Umbandista, mestre de Umbanda, não sei se é mestre que se usa o termo. Mestre não, umbandista. Umbandista, espiritualista, autor do livro Sete Orixás na Umbanda, Ensaios, Fundamentos e Rituais, pela Madras. Está aqui, onde que a pessoa consegue comprar? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Sétimo Céu, número 7. Então, em vez de escrever sétimo com S, só troco o S pelo 7. Sétimo Céu. E o meu site é sétimocéu.com.br. O Fabiano, você coloca depois, Fabiano? Ele coloca também na obrigado, tela. Fabiano. E agradeço demais pela sua atenção com a gente. Eu que agradeço aqui pela oportunidade. Obrigado. Eu agradeço você também que ficou com a gente até o fim dessa conversa aqui. Depois os cortes estarão nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as redes. Um abraço a todos e tchau!